Olá, seja bem-vindo a mais um OAB na TV, um programa da Ordem dos Advogados do Brasil, 8ª Subseção Piracicaba, e hoje recebendo o Dr. Luiz Roberto Lordelo Beltrame, que é advogado especialista em Direito e Processo do Trabalho e presidente licenciado do Esporte Clube 15 de Novembro. Paulistano do Brás, São Paulo, voltando de viagem da Inglaterra em 1894, trouxe consigo em sua bagagem a primeira bola de futebol e um conjunto de regras. Assim, Charles Miller é considerado o pai do futebol no Brasil. Esporte este que, segundo especialistas, só no Brasil movimenta cifras superiores aos 250 bilhões de dólares a cada ano. Diz a história que o primeiro time a se formar no Brasil foi o São Paulo Athletic. E o primeiro jogo de futebol no Brasil foi realizado em 15 de abril de 1895 entre funcionários de empresas inglesas que atuavam em São Paulo. Como vai, doutor? É um prazer tê-lo aqui conosco. Até que enfim o senhor veio em nosso programa. Eu quero que o senhor sinta-se à vontade aqui no nosso estúdio. Prazer é todo meu, Edenilton, de estar aqui, né? Falando do 15 da minha casa, né? Afinal de contas, eu também faço parte da OAB. Então, estou duplamente satisfeito, né, de poder, como eu disse aqui, falar um pouco do 15, né, para os colegas advogados. Então, fico extremamente honrado pelo convite. Doutor Beltrame, o 15 que permaneceu tanto tempo fora da elite do futebol paulista, da primeira divisão, qual foi o caminho de volta em termos administrativos? Edenilton, veja bem, acho que no futebol, né, em termos de futebol, acho que todo mundo acompanhou, viu aí o caminho do retorno do 15, né? Primeiro lá saindo da Série A3, indo para a Série A2 e ficamos campeões, né, da Série A2 e conseguimos, dentro do campo, né, esse retorno. Agora, da parte administrativa, fora do campo também foi um trabalho árduo, né? Você vê o 15... já de um tempo, né, e não vai crítica nenhuma aí às gestões anteriores e nada disso, né, mas o 15 vinha numa situação extremamente delicada na parte administrativa. E é muito importante, acho que para a permanência do 15 na elite e que ele galgue outros degraus, né, que ele tenha uma base sólida administrativa, né, então precisaria e precisa, né, organizar essa parte administrativa. É isso que a gente tem tentado um pouco aí, em termos de processos do 15, né? Enfim, nós estamos querendo e fazendo, né, com que o 15 seja, né, tenha uma gestão profissional aí em termos administrativos, né? Então é muito importante, junto com o futebol, que ande junto, né, que venha junto, que caminhe junto a parte administrativa com o futebol, porque não adianta você ter só sucesso no futebol, dentro de campo, mas fora de campo, né? Então, é um trabalho árduo aí que nós fizemos com recuperação, gestão das dívidas do 15, não recuperação, da gestão das dívidas do 15, né? Contratação de funcionários, entendeu? Equipamentos, né, que nós fizemos aí na sede administrativa, enfim, hoje o 15 conta com uma loja, né, com vários produtos que se equipara aos grandes times. Nós temos aí no Barão, né, uma loja aí com mais de 500, 700 produtos, marcas, né, do 15 de Piracicaba. Nós fizemos também, né, que é importante num time de futebol, que também acho que tem a ver com a parte administrativa aí, essa reestruturação de equipamentos, né, de academia, as máquinas, a lavanderia nossa, nós estamos inaugurando agora uma lavanderia nova, com máquinas industriais novas, enfim, então, fora o futebol, né, a gente procurou dar sequência nesse trabalho. Muito bem, e qual a situação atual do 15 em relação às dívidas judiciais? Você sabe que acho que não é questão de só o 15, né? Acho que todos os clubes, a maioria dos clubes brasileiros passam por uma situação difícil, com dívidas, e o 15 também não foge a regra. Infelizmente, nós tivemos um período aí que o 15 né, foi administrado por forasteiros, né, que a gente chama aí, e o pessoal não deu muita atenção a essas dívidas e nem a gestão dos processos, né? E nós procuramos fazer hoje, né, essa gestão das dívidas.
Então, como eu disse, o 15 ainda está longe de ter aí um horizonte, um céu de brigadeiro em relação a isso, né? Mas hoje nós tomamos conta, nós temos o departamento jurídico, o Dr. João Carmelo, que é o nosso diretor jurídico, enfim, nós fazemos, né, a gestão dessas dívidas judiciais aí. E estamos administrando, estamos pagando, né, várias dívidas, são dívidas antigas, né? O 15 tem processo aí de mais de 20 anos e processos de execuções fiscais aí de mais de 30 anos, entendeu, Edenilton? Então, o que a gente procura fazer é isso aí, fazer a gestão dessas dívidas, administrar essas dívidas, né? E administrar também a situação do 15 na elite, porque eu acho que o 15, acho não, tenho certeza, né, que o 15 permanecendo na elite, aí em questão de 2, 3 anos, acho que a gente consegue quitar as dívidas do 15. Para a realidade do 15, é muito que o 15 deve. Né? Mas se você comparar aí com os vários outras agremiações do Brasil aqui, é insignificante a dívida do 15, né? Nós não temos, você sabe muito bem disso, que são dívidas aí que sofrem correção, né, diária, enfim, todo aquele trâmite que tem na justiça. Mas nós estimamos aí a dívida do 15 em torno de 8, 10 milhões, 7 milhões, enfim. Então, se você comparar esse valor com outros clubes, né, que devem 500 milhões, tá certo que são clubes com maior potencial que o 15, maiores que o 15, né, mas acho que proporcionalmente, né, a dívida é muito maior. Então, o 15 permanecendo na elite do futebol, né, eu acho que 2, 3 anos a gente consegue quitar, né, e dando sequência nesse trabalho que vem sendo feito no 15 aí, dessa reestruturação, esse saneamento das dívidas aí. Eu acho que o 15, num futuro próximo, né, vai estar quitado, zerado, sem dever nada. Muito bem. Por lei federal, foi criada a Time Mania para auxiliar os clubes a saldarem as dívidas fiscais e tributárias. Gostaria que o senhor falasse aos nossos telespectadores a respeito da Time Mania e se na prática tem sido eficaz, né? Se realmente tem ajudado os clubes. A Time Mania, acho que é necessário, né? Para quem não sabe aí, que não tem hábito de jogo, né? Time Mania, na realidade, é uma loteria. Uma parte do que o governo arrecada reverte para os clubes, né, Denilton? Para saldar dívidas na esfera federal, né? Então, como é que foi feito isso aí? Os clubes, né, fizeram na oportunidade, acho que foi em 2006, se não me falha a memória, a criação da Time Mania aí. Os clubes fizeram, né, uma relação das dívidas, né? Apresentaram, né, através da Caixa Econômica, enfim, de entidades, de órgãos aí do governo federal, e as dívidas que foram relacionadas nessa relação, com esse dinheiro da Time Mania, né, vai saldando isso aí, tem uma conta aberta na Caixa Econômica Federal e vai saldando essas dívidas. Mas você vê, eu acho que na realidade, na prática, né, ela não tem assim uma eficiência, né, que fale que não, realmente está resolvendo o problema. Eu acho que isso aí foi mais uma resposta aí que o governo deu, né, pressionado, acho que quem sabe na época lá pelos times grandes, né, que tinha muito problema de penhora, de renda, penhora de patrocínio, impossibilidade de contratar com empresas públicas por conta de dívidas, né, que enfim não conseguiam as certidões negativas, né? Então acho que foi mais uma resposta que o governo deu. Mas na realidade, viu, Denilton, não é tão, né, no caso do 15, especialmente, acho que isso é bom para clube que não tem dívida, né, porque daí ele tem direito a receber isso aí, né, ele recebe um dinheirinho, quer dizer, um valor aí que vem a mais, que ele não contava, então acaba revertendo para ele. Mas que no nosso caso, né, o que aconteceu foi isso aí, que diminuíram algumas penhoras, mas ainda persistem outras, né, de outras dívidas que não entraram, que não entram na Time Mania. E tanto é que na realidade que não está agradando isso aí, que o governo agora, coisa recente agora aqui, dessa semana passada aí, o governo está, né, Câmara dos Deputados, enfim, tem toda uma comissão que foi instaurada lá, para estudar mudanças, né, na lei da Time Mania. Então vamos aguardar aí para ver se melhora. O que eu acho que é ruim assim para os clubes pequenos é que nós somos sempre alijados, né, das discussões, entendeu, Denilton? Ninguém ouve, né? E às vezes as necessidades
e as carências nossas são diferentes das dos clubes grandes, né? Então, acho que nós deveríamos ter sido, né, ou ser, né, ouvidos, né, com mais frequência, os clubes pequenos, para a gente pudesse opinar. Mas para o 15 isso aí não, né? Eu acho que é mais aí uma resposta que o governo deu na época lá. E vamos ver agora se alguma mudança aí se melhora. Quanto às dívidas trabalhistas contraídas pelo clube, recentemente houve uma composição com a Justiça do Trabalho. Eu gostaria que o senhor explicasse para nós como foi realizada essa composição. Isso, na realidade, teve início em 2006, Edenilton. Eu era diretor jurídico do 15, né? E nós aí, o João Maioro, que é diretor meu atual também, nós pesquisamos, né? Estudando alguma já naquela época, alguma solução, né, para as dívidas do 15 aí. Nós vimos que alguns TRTs aí, 2 ou 3 aí, haviam concedido, né, para alguns clubes de futebol aí, aquela unificação dos processos trabalhistas, né? Por analogia, utilizando a lei de execução fiscal, que fala, né, que se você, né, se o devedor tem mais de uma execução, você pode unificar, enfim, faz uma penhora só. Nesse sistema, né, um valor, um percentual do que o 15 apurava era depositado na justiça e era feito o pagamento de algumas ações. Mas isso daí começou a suscitar algumas dúvidas aí, se era sobre o valor líquido, sobre o valor bruto, né? Às vezes mudava o juiz aí, o juiz queria que fosse o valor bruto e muitas vezes, o 15 naquela época, às vezes tinha jogos no Barão aí que a renda não pagava as despesas dos jogos e mesmo assim o juiz insistia que fosse bruto, enfim, então não deu muito certo aquilo. Agora, mais recentemente aí, você como advogado trabalhista também atuante, né, você sabe disso, que a Justiça do Trabalho é uma justiça de vanguarda, né? É a justiça que está na frente, né, da justiça comum aí, sem demérito para a justiça comum, mas a gente vê, né, esse lado da justiça trabalhista, acho que por ser uma justiça mais social, né, então ela se presta, né, até que, acho que pela própria essência dela, né, tem que estar na frente. E nós conseguimos também, na primeira vara do trabalho aqui, assim, em termos técnicos, né, vamos dizer, o 15 hoje estaria, né, como se fosse em termos técnicos, jurídicos, né, numa recuperação judicial, você entendeu? Mas você sabe que clube desportivo não se enquadra nisso, né? Mas nós tivemos aí a compreensão da justiça trabalhista na época aí, doutor Firmino, que era o juiz titular, porque o 15 hoje, infelizmente, ele não tem patrimônio, né? O 15 teve todo o seu patrimônio dilapidado. Hoje o 15 não tem nada. Se for uma execução forçada, aí você não consegue penhorar nada do 15. Então, a única certeza que o 15 possa pagar suas dívidas é o 15 continuar existindo, né? Então, isso aí agora na elite, né? Com rendas, com patrocínio, então a gente continua a pagar. E a Justiça do Trabalho, aí, o doutor Firmino, que era o juiz aí, teve essa percepção, né? E fez essa composição aí. E hoje nós, junto com o José Renato, que é administrador judicial do 15, hoje o 15 tem esse regime aí de administração judicial, né? Doutor João Carmelo, como eu disse, que é o nosso departamento jurídico, doutora Fernanda Dalpículo, que fez parte também, foi elaborado, né, um projeto, um plano, né, onde o 15, conforme suas possibilidades, né, já foi feito um pré-planejamento disso aí, então o 15 deposita valores mensais, né, e esses valores estão sendo utilizados para pagar os processos trabalhistas. Então, em termos de não em termos de valores, né, da dívida do 15, mas em número de processos, nós matamos, acho que já quase 60% dos processos. E vou até em primeira mão aqui adiantar, né, que esse planejamento que foi elaborado, esse plano que foi elaborado, o 15 já se adiantou até março do ano que vem, né? Esse empenho aí do José Renato, que é administrador, que levantaram dinheiro que o 15 tinha depositado em alguns processos aí, que quase que ninguém sabia que os numerários estavam lá. Então, nesse trabalho aí, conseguiu, né, levantar. Então, esse plano aí já está, né, adiantado até março do ano que vem, né? E essa é uma maneira, às vezes, não é a maneira que o credor quer receber,
A gente entende isso, a gente sabe disso. Mas é a maneira que ele vai receber. Você entendeu, Ednilson? Quer dizer, é isso que eu acho que é importante, né? Então, às vezes, alguns ficam bravos, né? Se insurgem contra essas medidas aí, mas é a maneira que o credor tem de receber. Porque, como eu disse, o 15 não tem patrimônio, foi dilapidado, né? A gente brinca aí, né? Acho que no interior aqui o pessoal fala, né? O 15 não tem um pardal para dar água hoje, né? Então, se o 15 fechado, aí ninguém recebe. Né? E você vê, há um tempo atrás, o 15 estava na 3 prestes a fechar as portas, né? E se tivesse fechado, ninguém ia receber. Então, como eu disse para você, eu acho que, sabe, teve essa visão, né? Foi muito importante da maioria dos credores, né? Da justiça trabalhista, enfim, TRT da 15ª região, Tordazarim também, que é piracicabano, né? Que acompanha aí os processos, né? Então, foi a maneira que se encontrou e o 15, se Deus quiser, vai saldar essas dívidas. Muito bem. Vamos a um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouco. O programa OAB na TV Piracicaba tem o apoio cultural da Fernandes e Rodrigues Consultoria. Estamos de volta com o OAB na TV, um programa da Ordem dos Advogados do Brasil, 8ª Subseção Piracicaba, e hoje conversando com o doutor Luiz Roberto Lordelo Beltrame, falando a respeito da sua administração no 15 de novembro de Piracicaba. Vamos falar um pouquinho a respeito da atuação do 15. Nesse Campeonato Paulista de 2011, o 15 foi bastante criticado. O que o senhor pensa disso? Olha, Denilton, é assim, eu acho que futebol é muito passional, né? Muita paixão. Então, você lida com a paixão das pessoas, né? Então, você vendo nesse prisma, né, da paixão, a gente até entende. Mas se você analisar de uma maneira racional, você vê que o 15 foi muito bem nesse campeonato aí. Eu acho que a permanência do 15 na Série A1 é um fato a ser comemorado. 80% dos times que sobem, né, para a primeira divisão caem no ano seguinte. Então, vou dar um exemplo recente. Os times que subiram em 2010 e disputaram o Paulistão em 2011, dos 4 que subiram e disputaram o Paulistão em 2011, os 4 caíram. Então, 2011 foi 100% de queda. Esse ano, dos 4 que subiram em 2011, inclusive o 15, né, e que disputaram o Paulistão em 2012, dos 4, 2 caíram. E, tirando esses 2 que subiram ano passado que caíram, você vê, caiu quem? Portuguesa, né? Portuguesa e Guaratinguetá. São 2 times que disputam o Campeonato Brasileiro, entendeu? A Portuguesa foi campeã brasileira no ano passado, um time com uma baita numa estrutura, dinheiro saindo pelo ladrão. O Guaratinguetá acho que deve ser um dos clubes mais ricos do estado de São Paulo e nem assim escaparam da queda, né? E o 15 ficou muitos anos, né, fora da elite do futebol, como você disse no começo, né? O 15 ficou 16 anos fora da elite do futebol. E não é fácil. É um outro mundo, totalmente diferente. E nós tivemos que aprender isso ali, no dia a dia. Então, por isso que eu digo, se você analisar do ponto de vista do torcedor passional, que eu também, né, sofri como torcedor do 15. Agora, como gestor, lá como dirigente, a gente sabe das dificuldades, né? E teve alguns erros, né, logicamente. Mas por quê? Porque nós não tínhamos, né, essa experiência de Série A1. O 15 é time grande na Série A2, Série A3. E se Deus quiser, vai voltar a ser um time grande na Série A1, time grande no interior. Mas por enquanto é difícil, né? Então a permanência do 15, né, é um fato a ser comemorado em Piracicaba. E se Deus quiser, o ano que vem, né, com esse aprendizado desse ano aqui, nós vamos estar melhor. Muito bem. Atualmente o senhor é presidente licenciado do 15. E esse ano terá uma
eleição para nova diretoria executiva. E pelo Estatuto do 15, o senhor não pode mais concorrer. Futuramente, o senhor pretende voltar a exercer algum cargo diretivo no 15? É verdade, Edenilton, eu não posso mais. Você vê pelo Estatuto do 15, é uma eleição e uma reeleição. Eu fui eleito, né, a primeira vez em 2008, até com mandato até 2010. Em 2010 eu fui reeleito, né? E agora, por força do estatuto, eu tenho que deixar a direção do clube. Deixo com o coração partido, né? Como nós estávamos falando na outra pergunta, né, da paixão, né? E é verdade, é uma coisa que, né, que está na gente aí. E você vê, faz 10 anos que eu faço parte da diretoria do 15, né? Quase que todo dia vindo aí. Eu acho que eu não vou conseguir me afastar assim, né? Eu não me lembro mais como é que era a minha vida sem o 15 de Piracicaba, né? 10 anos que eu estou aí. Mas eu pretendo, né? Acho que voltar, não sei quando, se daqui 2 anos, daqui 4 anos. Apesar que também eu sou conselheiro vitalício do clube, né? Por esse estatuto aí. E nesse estatuto, que é um estatuto moderno, que foi aí aprovado acho que em 2007, se não me falha a memória, o Estatuto do 15, 2008, prevê, né, esse cargo aí de conselheiro vitalício, né? Então nós somos conselheiro vitalício. Então, quer dizer, de uma maneira ou de outra, a gente não vai se afastar do clube, né? Mas não sei como é que vai ser aí, não está no dia a dia. Mas eu pretendo um dia, não sei se daqui 2 anos, na próxima eleição, daqui 4 anos, né? Mas eu pretendo, não sei se como presidente, mas enfim, estamos junto com o Quinzão aí, né? Qual a importância do 15 na sua vida pessoal? Eu tive um momento particularmente difícil na minha vida, entendeu? Quando eu perdi meu filho, em 2009, eu já era presidente do 15 de Piracicaba, e de uma maneira ou de outra, eu acho que o 15 ajudou, né, com que eu transpassasse aquele momento difícil, né? Acho que não superar, né? É difícil a gente superar um acontecimento desse na vida, mas eu acho que o 15 ajudou muito, né? Com que eu me dedicando ao 15, né, pudesse atenuar um pouco aí a dor, né, que nós passamos naquela oportunidade lá. Então, eu acho que o mais significativo, a coisa mais marcante do 15 na minha vida foi nesse momento, né? De um lado, extremamente doloroso e terrível, por outro lado também, né, foi satisfatório, né? De ter continuado no 15 aí, e ter conseguido pôr o 15 na primeira divisão, ter ficado campeão, né, da segunda divisão o ano passado, enfim. Eu acho que o momento mais marcante do 15 na minha vida pessoal, sem dúvida, foi esse, Edenilton. Tudo bem, doutor Beltrame, como é administrar um clube de futebol? Como é o relacionamento com os atletas, com os funcionários? O que o senhor pode dizer para nós a respeito disso? Eu não sou administrador, né? Minha formação é no direito, né? E apesar do direito ser uma função, né? Uma atividade, né? Bem eclética, né? Que a gente tem que estar sabendo ali um pouco de tudo, né, doutor? Mas é assim, não tenho medo de errar em dizer que é totalmente sui generis, né? Se administrar um clube de futebol é totalmente diferente do que... Eu acho que só quem administrou sabe, né? É totalmente diferente de qualquer empresa. Então, muitas vezes, né, a gente vê, o pessoal tem... né, a gente vê por aí alguns exemplos. Tem experiência porque teve em empresa e vai administrar um clube e não dá certo. Porque realmente é totalmente diferente. É uma coisa assim que não tem explicação. Você precisa estar lá vivenciando aquilo para, né, saber sentir o que é administrar um clube de futebol. Você precisa ter muito jogo de cintura, você entendeu? Porque você mexe com vaidade, você mexe com egos, né? Então é difícil, você precisa ter, eu acho que, eu brinco, eu falo que a minha maior qualidade, acho que à frente do 15 é isso aí, conseguir administrar, né, os egos aí e fazer com que todo mundo permaneça unido em torno desse objetivo aí, que era resgatar o 15. Mas não é fácil, apesar de ser gostoso, muito honroso, né? Ser presidente do 15 é muito gostoso, é desgastante, não há dúvida nenhuma, muita cobrança,
Mas é extremamente honroso. Onde você vai, você se identifica, alguém identifica você como dirigente do 15 de Piracicaba, todo mundo faz festa e quer saber, ou se você fala que é de Piracicaba, né? O 15 é um time muito simpático, né? Acho que essa figura, eu falo isso aí, acho que essa figura do caipira, o nosso sotaque aqui de Piracicaba, faz com que seja um clube simpático. Né? Então, onde você vai aí, que você fala que você é presidente do 15 de Piracicaba, o pessoal trata bem, né, e brinca, e o Caixa de Forte, aquele hino lá, a paródia do hino, enfim. Mas é desgastante, né, ser presidente do 15. Mas é muito honroso, muito gostoso. Mas você tem que ter essas aptidões aí, acho que principalmente isso aí, de administrar egos e vaidades. Mas é bom, né? Outra coisa que a gente sempre fala, né, guardar as proporções, logicamente. Mas você vê o que é a seleção brasileira para o Brasil, o 15 de Piracicaba é para a cidade de Piracicaba. E assim como os jogadores, né, da seleção têm toda essa visibilidade e esse tratamento diferenciado, os atletas do 15 aqui em Piracicaba também são assim, né? Então, guardadas as proporções, o que é a seleção para o Brasil, o 15 é para Piracicaba. Estamos chegando ao final do nosso programa, mas eu tenho ainda uma pergunta para o senhor. Qual a importância do clube de futebol, de um clube de futebol, ter como dirigente um advogado ou um corpo jurídico atuante? Como eu já disse, eu acho que o advogado ele tem uma visão, né, muito abrangente das coisas, né, ou pelo menos o bom advogado, né, eu acho que tem que ter isso aí, por força da necessidade da profissão, né, então... O senhor sabe disso, né? O senhor como um bom advogado, né? A gente precisa estar sempre inteirado, lendo, nos informando das coisas do cotidiano, do dia a dia. Isso faz com que você tenha uma visão abrangente das coisas e acabe conhecendo, né? Abrindo seus horizontes e conhecendo, né, algumas coisas, né? Então, eu acho que isso favorece. Porque quando tem advogado, você vê, tem algum problema lá, advogado é presidente disso, de comissão, de entidade, enfim. E clube de futebol no Brasil, eu acho que não é diferente, até por conta aí, a gente vê aí os desmandos, né, que às vezes a gente acaba herdando dos clubes de futebol aí, e a gente vai tentando consertar, como nós estamos fazendo no 15. E como eu disse, graças a Deus, aí nós sempre tivemos, né, bons advogados aí no 15 e comprometidos, né, com o trabalho do 15, como eu disse, o Dr. Jonas Parisotto, o Dr. João Carmelo, a doutora Fernanda Laupícolo, enfim, outros tantos advogados que já passaram pelo 15 aí e que fizeram um bom trabalho, o Dr. Renato Bonfilho, né, que já foi presidente do 15 também. O mais importante é esse comprometimento que a gente tem aí, que todos demonstraram, para a gente poder resgatar, né, não só o 15, mas principalmente a credibilidade do 15 de Piracicaba. Muito bem, doutor Beltrame, eu quero agradecer a sua brilhante participação aqui no OAB na TV e espero que o senhor volte outras e outras vezes. Felino, eu acho que tenho que agradecer, né, do fundo do coração mesmo, me senti muito à vontade aqui, como o senhor disse, eu acho que eu segui a regra, né, sua recomendação no começo do programa, o senhor falou fique à vontade aí, e eu realmente fiquei muito à vontade aqui. Você é uma pessoa extremamente simpática, né? É muito fácil estar aqui com você e muito mais fácil ainda estar aqui, né, falando do 15 de Piracicaba. Então eu queria agradecer, parabenizar a OAB de Piracicaba, toda a diretoria da OAB, na pessoa do Dr. Diné Assarice, né, pelo brilhante trabalho que vem sendo feito aí na subseção de Piracicaba. Eu acho que hoje é modelo, né? E essa iniciativa do senhor aqui de divulgar as coisas da OAB aí, através desse programa que tem uma grande audiência. Então, muito obrigado e espero o senhor nas arquibancadas do Barão, lá torcendo pelo nosso 15, hein? Muito obrigado. Muito bem, doutor Luiz Beltrame, e chegamos ao final do nosso programa. Eu quero agradecer a todos os nossos telespectadores, agradecer as pessoas que têm enviado muitos e-mails para nós e dizer que você também pode participar do nosso programa, enviando críticas e sugestões para oabnatv_edeniltonsalvador.adv.br. Até o nosso próximo programa, se assim o bom Deus permitir.
O programa OAB na TV Piracicaba tem o apoio cultural Fernandes e Rodrigues Consultoria.